Os casos do Pix, que na verdade são crimes de extorsão ou de sequestro majorado, eles acabaram se concentrando comigo no meu cartório por conta dos primeiros registros que eu fiz e por um critério investigativo mesmo, acabou concentrando em mim e hoje eu presido mais de 10 inquéritos nesta situação de quadrilhas Pix, sequestro relâmpago. A reportagem do Cotia e Cia foi até a delegacia de Cotia e entrevistou a delegada Mônica Gamboa, responsável pelas investigações das chamadas quadrilhas do Pix. Gamboa detalhou como agem essas quadrilhas, como estão as investigações, qual o perfil desses criminosos e quem são as vítimas escolhidas. Acompanhem. Durante esse período da pandemia, nós tivemos o surgimento de novos crimes, né? Desde os crimes digitais, onde nós temos muitos estelionatos e muitas transferências via Pix também, por estelionatos digitais, que nós chamamos de crimes cibernéticos, né? A Polícia Civil hoje em dia conta, inclusive, com uma delegacia que foi inaugurada nesse período de pandemia, que investiga crimes digitais, crimes eletrônicos. Essa questão do Pix, sequestro relâmpago, também cresceu demasiadamente nesse período de pandemia. O nosso primeiro caso mais grave aqui em Cotia foi em janeiro, eu ainda não estava aqui. Depois, eles voltaram a acontecer de forma continuada a partir de abril, onde a gente percebe estatisticamente que nos meses de junho e julho de 2021, nós tivemos um ápice, né, um número maior de registros e de casos de sequestro relâmpago. Temos feito um trabalho bem efetivo na identificação desses criminosos. Hoje já posso assegurar que nós temos mais de 30 criminosos identificados, sendo que parte desses 30, são 34 que nós temos já qualificados, parte já estão presos, outros estão na condição de procurados. E alguns ainda em situação de liberdade, porque não foi conseguido vinculá-los diretamente aos casos, porque nós ainda estamos com a investigação em andamento. Muitas das vezes, nos inquéritos, a gente percebe que são quadrilhas que atuam de forma diferente, até porque tem quadrilhas mais agressivas, tem quadrilhas integradas por mulheres, mas a gente percebe que o recebimento do Pix, ele acaba indo para um grupo de pessoas, entre laranjas e criminosos, incomum às quadrilhas. Esses criminosos, a maioria se concentra, são domiciliados aqui em Cotia, mas nós também temos criminosos de São Paulo, de São Roque, Ibiúna, Vargem Grande, são as imediações, né, as cercanias onde eles atuam e por vezes são domiciliados, mas a grande maioria se concentra aqui na cidade de Cotia. Com relação à quantidade de crimes, eu não consigo te passar esse levantamento exato. Por quê? Porque alguns crimes acontecem e eles não são registrados. As vítimas têm medo do registro, né? Tem medo de represália, medo de o sequestrador voltarem às suas casas, enfim. E a gente acaba tendo uma subnotificação desse tipo de crime. Os casos que até mim chegaram foram tomadas providências, né? Desde a lavratura do boletim de ocorrência até a instauração do inquérito policial, finalizando com pedidos de prisão e muitas vezes com a prisão em flagrante desses indivíduos. Então, enquanto delegada e a Polícia Civil, nós esgotamos a nossa função fazendo o nosso trabalho de pedir a prisão. Gostaria de deixar claro que a prisão preventiva e a prisão temporária, elas não são concedidas, não são decretadas pelo delegado de polícia, elas são decretadas pelo juiz de direito. Então, por vezes, a polícia pede essa prisão, o Ministério Público analisa esse pedido de prisão, concorda ou não e eleva a apreciação do Poder Judiciário, que igualmente concorda ou não. Então, a prisão de competência da Polícia Civil de caráter emergencial é a prisão em flagrante. Essa o delegado de polícia pode decretar sem a análise prévia do Ministério Público e da Justiça. Agora, quando a gente está dentro de um processo investigativo, dentro de um inquérito policial, onde não há uma situação de flagrância, nós dependemos, sim, da autorização judicial para a decretação dessa prisão. A facilidade com que esses agentes
conseguem executar o crime através da que tipo de facilidade? O Pix. O Pix é uma transação bancária considerada de fácil acesso e de fácil manuseio, digamos assim. Não é tão complexo quanto fazer uma TED, quanto fazer uma outro tipo de transferência, né? O Pix trouxe algumas facilidades para o dia a dia e os criminosos acabaram se aproveitando dessa condição, e isso, dentre o meio criminoso, eles acabam compartilhando informações, né? Recentemente eu recebi via WhatsApp uma cartilha que falava que era uma cartilha para ensinar a aplicar golpes, ou seja, essa informação de caráter criminoso, esse modus operandi de como praticar o crime, ele é disseminado, ele é discutido dentre os bandidos, os criminosos, os assaltantes aqui da área, e o que a gente percebe é que muitos migraram do tráfico para o roubo majorado, para extorsão, né? Alguns que ostentam passagem por tráfico de drogas, hoje estão na condição de procurados por sequestro relâmpago. E um desses criminosos são de rapazes jovens, com menos de 30 anos de idade, que estão começando nessa prática. Então, curiosamente, apesar da crueldade com que muitos crimes são executados, né, por vezes com envolvimento de menores, nós temos também um grupinho de menores, de meninos entre 15 e 17 anos, que também vão naquela de copiar o que o outro está fazendo, né? Então existe essa questão da glamorização desse tipo de crime hoje em dia. Aqui em Cotia, isso eu percebo que tem também um viés de status, uma moda entre esses criminosos mais jovens. Então a gente não tem histórico de nenhum criminoso que já tenha uma passagem com crimes de sequestro, de grandes roubos, não. São meninos que oriundos ou do tráfico ou que estão por sua primeira passagem criminal. O perfil das vítimas são mulheres ou pessoas idosas, ou homens idosos, tá? Essa tem sido o maior grupo de vítimas que chegam até nós, né, que relatam a notícia. Então, as mulheres pela questão da vulnerabilidade, né? Ou essas mulheres, a mulher com a sua dupla, tripla jornada, tá sempre ali atenta a outra coisa no trânsito e acaba ficando nessa condição vulnerável, né? Pessoas de mais idade igualmente, empresários da região, políticos da região têm sido alvo dessas quadrilhas, justamente pelo poder aquisitivo, né, que é certo que essas pessoas têm um score bom em banco, aplicações, crédito alto no cartão de crédito, então essa pessoa acaba se tornando o que a gente chama de vítima potencial. Não é uma escolha aleatória, então. Não é aleatória. Nós temos sim poucos casos, né, 2 casos que foi uma escolha aleatória, com vítima de meia idade, homens, mas com poder aquisitivo favorável. Então, muitas vezes, eles abordam também pelo carro dessa vítima, né? Carros importados, veículos de modelo mais novo, é o que eles procuram abordar e praticar os crimes. A abordagem desses criminosos, via de regra, acontece durante o carro não em movimento, o carro parado, ou no trânsito, ou quando a pessoa está chegando a um local e vai desembarcar do veículo, ou quando ela está indo para o seu carro, né? Temos poucos casos de abordagem com veículo em movimento. E quando isso acontece, é em local ermo. Então, quais são as minhas orientações? Evite transitar em local ermo, em horário de pouca circulação. Aqui na região, a topografia, a geografia da nossa cidade, ela favorece, é uma região de muita mata, é uma região de muitas trilhas, de caminhos que a gente procura cortar para sair daquele fluxo intenso da rodovia Raposo Tavares, e por vezes a pessoa se desloca, né, nesses atalhos, nesses caminhos alternativos, onde a gente não tem um policiamento efetivo, por ser um local ermo, por ser uma zona rural, por estar num horário ou muito cedo ou muito à noite. Então, nesse período, né, até 11 da manhã e após as 18h30, evitar circular nesses atalhos, nesses caminhos alternativos, né? As pessoas também, quando estiverem no trânsito, é importante que seja com seu vidro fechado, com a porta trancada, alerta ao seu entorno
e principalmente sem ficar com o braço para fora, manuseando o telefone no momento ali que para no farol, porque isso coloca a pessoa em situação de vulnerabilidade por uma baixa guarda, porque ela está distraída numa ligação ou com o telefone, ouvindo uma música. Então, vidro fechado, sempre que possível colocar a película em filme, dentro do que é permitido nas normas de trânsito, né? E sempre que for entrar no carro ou sair, olhar em volta, ver se não tem nenhuma movimentação estranha. Esses criminosos agem em grupo, dificilmente a abordagem é em um indivíduo, eles abordam no mínimo 2, mas as quadrilhas agem em número de 6 a 8 indivíduos. Então, ficar alerta quando for chegar em casa, chegar ao carro, sair do veículo, já vai diminuir essa probabilidade de se tornar um alvo para esses crimes. E por fim, eu considero importante alertar toda a população da região da Granja Viana, de Calcaia do Alto e aqui da Grande Cotia, para que registrem essas ocorrências. Não tenha medo e conte com o trabalho da polícia. A polícia vai amparar essas pessoas, a polícia vai atrás desses criminosos. Nós temos tido um resultado bem efetivo na identificação desses criminosos e cada crime ocorrido e não noticiado, e isso fortalece a criminalidade. Então é muito importante que as vítimas venham e denunciem. Se ela não quiser comparecer à delegacia de polícia, faça um registro preliminar no sítio eletrônico da Polícia Civil, na delegacia eletrônica. E posteriormente uma equipe policial vai entrar em contato com essa pessoa e vai dar todo o acolhimento para que ela se encoraje a denunciar esse tipo de delito que a gente não pode deixar impune.